Em 13 de maio de 1888, pela Lei Áurea, foi declarada extinta, exterminada, aniquilada de forma eterna e permanente a escravidão no Brasil. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. A escravidão, que é muito mais do que uma calamidade humana, é uma das atrocidades mais vergonhosas da história da humanidade. Depois da perda da vida, a perda da liberdade é a maior de todas as perdas. É uma forma cruel e desumana da violação de todos os direitos de um ser humano. E a história já provou que o trabalho de um escravo jamais vai superar o trabalho de um homem livre. A construção das 3 principais pirâmides no Egito, ela só foi possível porque foram construídas por trabalhadores livres. Porque um escravo jamais teria as habilidades necessárias, a sofisticação, o conhecimento, as técnicas de construção, de modelos arquitetônicos e matemáticos, onde até hoje os cientistas eles não sabem como as pirâmides foram construídas. Cada pirâmide tem mais de 2 milhões de blocos, de até 10 toneladas. Elas têm cortes tão precisos que são simplesmente impossíveis de serem duplicados nos dias de hoje, com qualquer máquina hoje já criada pelo homem. E esses blocos de várias toneladas, eles foram erguidos a mais de 140 metros de altura, de forma que eles foram colocados todos eles simetricamente perfeitos, alinhando as 3 pirâmides com os 4 pontos cardeais do globo terrestre. Mas o que essas pirâmides têm a ver com a Bíblia? Bem, essas pirâmides elas foram construídas no Antigo Império por volta de 2686 a 2181 a.C. E é mais ou menos por volta aí desse período 2100 a.C. que ocorre o nascimento de Abraão. Então, quando a fome ela apertava na terra, o Egito ele era o socorro para onde Abraão costumava se refugiar. Gênesis 12:10. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã. E Abraão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. E a primeira coisa que Abraão faz ao chegar no Egito é contar uma mentira. Pela sua falta de fé, pela sua falta de coragem, pela sua falta de confiança que Deus o protegeria, Abraão mente, ocultando que Sara é sua esposa. Gênesis 12:19. Você disse que ela era a sua irmã, e por isso eu me casei com ela. E por causa dessa mentira, Abraão praticamente vendeu a sua esposa para o faraó, o rei do Egito. Ele trocou a sua esposa por ovelhas, bois, jumentos, servos, servas e camelos. Abraão traiu a confiança familiar. E pensando só em salvar a sua própria vida, ele entregou a sua própria esposa para ser estuprada por outro homem. A Bíblia diz que o faraó chegou a tomar Sara por sua mulher. Alguns dizem que isso se deu por volta de 6 a 7 anos. A mentira vergonhosa de Abraão trouxe consequências perigosíssimas, não apenas sobre ele, mas também sobre a sua família. A mentira,
é a própria língua do diabo. É uma raiz que traz todo o mal, e ela deve ser reprovada na vida do crente. Abraão foi egoísta, ele pensou só em si mesmo, ele não pensou no prejuízo dos seus próximos. Abraão não se preocupou com o que aconteceria com a sua própria mulher. Ele não pensou nenhuma vez no mal que podiam ter feito a sua esposa. Mas Sara, como uma esposa obediente, ela atendeu ao pedido de Abraão. E o faraó a acrescentou ao seu harém de mulheres bonitas. E pelo privilégio pagou a Abraão, na moeda da época, muitas ovelhas, bois, jumentos. Mas embora os dois homens parecessem satisfeitos com o acordo, Deus, ele não se agradou disso. E ele começou a atacar o faraó com toda a sua casa com doenças. Gênesis 12:18. Por isso, o faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que você disse que ela era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser a minha mulher. Quando vemos essa passagem, dá a entender que o faraó já sabia que Sara, nesse momento, era a esposa de Abraão. Mas em nenhum momento da Bíblia você vê Abraão indo até o faraó para contar a verdade. Então como é que o faraó ficou sabendo que Sara era a esposa de Abraão? Provavelmente Sara, vendo as pragas enviadas por Deus, ela conversou e contou a verdade. Sara, que tinha 65 anos, a idade que muitos se aposentam, quando partiu de Ur dos Caldeus e partiu em viagem a um lugar desconhecido, e que mesmo na terceira idade, sem nunca ter feito um botox, sem nunca ter feito um preenchimento facial, Sara tinha uma beleza tão única que todos os príncipes do Egito a queriam ter como esposa. Gênesis 12:19. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Então o faraó devolve Sara a Abraão e eles partem, vão embora do Egito. A excursão de Abraão no Egito rendeu muita riqueza, muito dinheiro, e rendeu até Agar, que veio na bagagem que ele trouxe de volta do Egito. A Bíblia diz que Agar era egípcia e era também escrava. Mas como pode um egípcio, há 2000 anos atrás, ser escravo? Se a escravidão no Egito, ela só foi estabelecida em 1175 a.C. Isso foi há 800 anos, muito depois de Abraão. Somente na época de Moisés é que a escravidão se tornou parte do Egito. Antes disso, o Egito era formado por trabalhadores livres. Ou seja, há 2000 anos atrás, antes de Cristo, há 2000 anos antes de Cristo, o Egito, ele era a nação mais poderosa do mundo. Era onde havia a prosperidade do rio Nilo. Era onde havia as maiores obras já criadas pela humanidade. Não existia no planeta nenhuma cultura mais consistente. Não existia no planeta nenhuma civilização mais avançada na ciência. Há 2000 anos antes de Cristo, ser egípcio era ser cidadão da nação mais poderosa do mundo. No Império Romano, era proibido um romano ser escravizado.
Então, como pode uma mulher poliglota, cheia da cultura, como pode uma mulher que conhecia todas as ciências, que tinha acesso a todas as educações, que tinha acesso a tudo o que muitos hoje não têm, ter se tornado uma escrava? Somente as leis do Código de Hammurabi, que era a lei que o Egito seguia na época, vão explicar por que uma mulher do tamanho, da grandeza de Agar se tornou escrava. Porque uma mulher do calibre de Agar, Agar não era analfabeta, Agar não era pobre, Agar não era uma pessoa qualquer. Como pode uma mulher dessa se tornar, com tanta graduação, se tornar escrava? E aí está a explicação. O Código de Hammurabi, ele diz que quando um homem casado morre, deixando dívidas, eles têm que pagar dívidas com o patrimônio. E se não tem patrimônio, quem vai pagar as dívidas são os filhos. Os filhos serão escravizados. Os filhos serão levados e vendidos como escravos. E o dinheiro disso é usado para pagar as contas daquele homem que morreu. Mas o código ainda diz mais, que se o marido que morreu, ele não deixou patrimônio, ele só deixou dívidas, ele não deixou filhos, quem vai ser escravizada é a esposa dele. Aqui então está a resposta. Por que uma mulher com tantos diplomas se tornou uma escrava? Ela foi vendida. Ela deixou de ser cidadã da maior potência do mundo conhecido para se tornar uma mercadoria. Agar deixou. Ela perdeu a sua dignidade. Ela foi vendida como uma mercadoria. Mas não é uma mercadoria qualquer, não. Porque quando Sara, a mulher de Abraão, ela viu Agar, havia algo diferente. Ela foi examinar a Agar. A aparência de Agar era diferente. Ela deve ter perguntado: senhora, quantas línguas a senhora fala? A senhora é o quê? Ah, sou egípcia. A egípcia fala quantas línguas? Você sabe hebraico, sumeriano, acadiano, assírio-babilônico, idioma cananita, egípcio arcaico, antigo, médio. Você conhece todos os costumes, todas as culturas? É letrado? Sou sim, senhora. Sara vai a Abraão e diz: compra essa mulher para mim, porque eu quero que ela seja a minha serva. Agar, ela não foi comprada para carregar tijolo. Agar não foi comprada para puxar a água no poço. Agar não foi comprada para cuidar dos cabritos da rua. Mas eu quero que ela habite dentro da nossa tenda, porque eu quero aprender tudo o que ela sabe. Porque quando você, ainda que perca tudo, tenha algo que ninguém possa roubar de você, essa essência, ela vai colocar você dentro da tenda e não debaixo do sol ardente. E o nome disso é conteúdo. Porque a pior coisa que pode existir é crente vazio, sem conteúdo. Crente que não tem as suas próprias convicções, que é convencido, que é manipulado, que acredita em tudo que falam para ele e não tem em si mesmo o conhecimento. Crente sem conteúdo vai viver sempre carregando peso debaixo da chibata. Mas quando tem conteúdo, ainda que sofra, Deus permitirá viver na sombra da tenda. E Sara disse: eu quero essa mulher para mim. Eu quero que ela seja minha companheira dentro de casa. E ela não vai fazer trabalho de rua, não. Ela vai viver comigo e compartilhar o meu tempo como minha dama de companhia.
E assim cresceram os laços de amizade e de confiança entre Sara e Agar. O tempo passou e Abraão ainda não tinha um herdeiro. Segundo a lei dos judeus, se a esposa fosse estéril, era comum que o marido tomasse uma segunda esposa. E no caso, o mais comum era o casamento entre os hebreus, descendentes da mesma família. Abraão tinha 2 irmãos, Naor e Harã. Naor era casado com sua sobrinha Milca, filha de Harã, seu irmão. Isaque era filho de Abraão. Rebeca, esposa de Isaque, era irmã de Labão, que era neto de Naor, irmão de Abraão. Aquele que se casou com Milca, filha de Harã, que era o outro irmão de Abraão. E para complicar, Jacó, filho de Isaque, ele era casado com Raquel. E Raquel era filha de Labão, ou seja, a sogra de Raquel era irmã do seu pai. Então seria muito comum que, se Abraão queria um descendente, seria muito mais fácil, mais natural, se ele buscasse alguém que fosse seu parente, alguém que fosse da sua própria descendência, do seu povo, que seguisse os seus costumes e a sua fé, do que colocar todo o seu patrimônio e deixar tudo que tinha nas mãos do filho de uma escrava. Não só uma escrava, mas uma estrangeira, uma egípcia que não tinha o sangue hebreu, que não seguia os seus costumes. Mas Agar não era apenas uma escrava. Agar era a melhor amiga de Sara, era uma pessoa de confiança, era uma pessoa por quem Sara tinha afeto, tinha amor. Só que uma coisa é você ser escrava, outra coisa é você carregar um filho durante 9 meses e depois ter que dar o próprio filho para outra pessoa. Não fazia parte da cultura egípcia se deitar com outro homem para gerar um filho que seria dado a outra mulher. Imagina você ter que dar o seu próprio filho, o seu próprio sangue, porque o escravo nada mais é do que uma mercadoria. E o filho de um escravo, embora ele tenha nascido de sua mãe, ele não pertence à mãe, e sim ao seu dono. Se o dono quiser, ele pode vender a criança. Se o dono quiser, ele pode fazer o que quiser com a criança, trocar, vender, e a mãe nunca mais vê esse filho. E em nenhum momento ninguém nunca perguntou a vontade de Agar. Ter um filho com Abraão não era uma opção, porque um escravo, ele não tem o direito de escolher. O corpo de um escravo não é dele, não pertence a ele, mas pertence apenas ao seu dono. Um escravo, ele não tem direito de recusar, ele não pode ter opinião, ele não pode ser ouvido. Então, em Gênesis 16:4, Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Sara usou Agar. Você vai gerar um filho para mim, eu vou usar a sua barriga, o seu sangue, mas na hora da alegria ela será minha. Durante a gravidez, Sara maltrata tanto Agar que ela foge para o deserto. E aí que algo extraordinário acontece. Um anjo desceu do céu para dar uma mensagem. Quantas pessoas na Bíblia receberam uma mensagem vindo de um anjo que desceu do céu? Gênesis 16:9. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para a sua dona e seja obediente a ela em tudo. E esse mesmo anjo ele passa a mensagem da seguinte promessa, Gênesis 16:10. E o anjo do Senhor disse também:
eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande, e eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Então Agar, ela ouve e guarda essa promessa. E através dessa promessa, então, ela confia nas palavras de Deus. E ela decide então obedecer ao anjo, obedecer a Deus e voltar para a casa da sua dona. Então, nasce um menino chamado Ismael. Passam dias, passam meses, e o amor de Agar pelo filho não são só os 9 meses que ela carregou na barriga, mas foi no colo de Agar que o menino cresceu. Durante todo o processo de amamentação, quem tem filho sabe que quando a criança nasce, uma criança, um bebê, ele não vive sem o colo da mãe. A cada 2 horas o bebê, ele precisa de leite materno. Ele precisa de colo da mãe. Então o tempo passa e logo chega a fase em que o menino será desmamado. Quando chega a fase do menino ser desmamado, a sua mãe agora não é mais Agar. Agora sua mãe é Sara. E Agar, ela precisa entregar a criança, o seu único filho, aquela criança que ela tanto ama, que é a sua vida, que é tudo o que ela tinha naquele momento. Ela entrega, porque agora aquele filho, ela nunca pertenceu a ela. Ismael, ele pertence apenas à sua dona, que é Sara. E Sara pega a criança em seus braços, e ela faz com que Agar agora então seja enviada para fora da tenda, para que Agar não crie vínculos amorosos com o menino. Agora, Agar já não tem mais acesso à tenda, já não tem mais permissão para ver o menino, para que o menino não cresça um dia e Agar na cozinha vire para Ismael e diga: ei menino, vem cá, sua mãe verdadeira sou eu. Para Ismael não descobrir que a sua verdadeira mãe é Agar, Sara coloca Agar para viver num lugar bem distante. Abraão era um grande latifundiário, muito rico. Ele tinha centenas de lugares distantes onde Agar poderia morar. E agora Agar, que havia perdido a família quando virou escrava, que perdeu a sua nacionalidade quando saiu do Egito, que perdeu a sua liberdade, que perdeu o seu filho, perde agora também a sua dignidade. Agar, ela foi jogada no lixo, porque Agar agora, ela já não é mais a sua dona de companhia. Aquele relacionamento, aquela amizade, aquele afeto, aquela confiança já não existem mais. Agora Sara, ela anda pela rua dizendo: meu filho, porque chamar Ismael de meu filho agora é um direito que só pertence a Sara. Agar não tem sequer o direito de chamar Ismael de seu filho. Agar é uma escrava. Ela é só uma mercadoria que foi usada e que a partir desse dia ela não tem mais utilidade. É um produto que venceu, um objeto que ficou obsoleto, que não tem mais serventia. Então, por um tempo, Agar, ela já não é mais citada na Bíblia. Ismael é citado. Ismael cresce como filho do patrão. Ismael é visto como uma bênção. Ele vem para suprir uma necessidade. Ele vem exatamente para dar continuidade à semente de Abraão. O menino nasce como se ele fosse filho de Sara, a patroa. Ele é filho de Abraão, o chefão, com a perspectiva de herdar toda a herança e toda a história de Abraão. Abraão cuida de Ismael como seu único filho. Ismael cresce no colo de Sara e Abraão. E tudo que Abraão faz agora, ele está com seu filho Ismael.
Até que 13 anos depois, nasceu Isaac. Ele é filho da promessa. O nascimento de Isaac, ele foi trazido por informação de anjos. Ele é filho legítimo de Sara. E para que serve Ismael agora? A partir desse momento, Ismael está automaticamente descartado. O futuro dono de tudo, com o nascimento de Isaac, agora não é mais nada. A herança que era dele não é mais. O propósito pelo qual ele nasceu agora ficou ultrapassado, obsoleto. Ele não é mais o legítimo. Ismael, ele não tem mais função, ele não tem mais serventia. Toda a expectativa que Ismael tinha sobre a sua vida, com todos os seus planos que ele já havia feito, como administrar a sua herança, já não existem mais. Porque no dia em que Isaac ele foi desmamado, Abraão ele resolveu dar uma grande festa. No dia que Isaac foi desmamado, Abraão resolveu dar uma grande festa. E no meio da festa, Sara vê Ismael brincando com Isaac. Ismael, ele estava brincando com Isaac porque ele não sabia que a partir desse momento ele também seria descartado. A mortalidade infantil era extremamente alta há 4.000 anos atrás. E uma vez que Isaac, o legítimo, o filho da promessa, agora estava desmamado, a partir desse momento que ele já não tinha mais, que ele já tinha passado essa fase de risco, Ismael agora já não era mais necessário. Então Sara chama Abraão e diz: Abraão, eu não quero mais esse menino aqui em casa. Manda ele embora. Ismael agora já tinha 14 anos. Como é que você pega um menino de 14 anos e manda embora? Ismael, ele foi treinado para ser herdeiro de uma grande fortuna. Ele não sabia trabalhar. O seu treinamento foi ser sucessor de Abraão. Ele nunca pegou no pesado, ele não sabia viver no deserto. Abraão, ele não ia abandonar seu filho num orfanato, numa grande cidade. Mas ele ia mandar seu filho embora no deserto, onde não tem nada lá. O deserto é um lugar onde nada vive, nada cresce, não tem água, onde não há fruto para pegar, um lugar de morte e esterilidade. Eis aí então que surge uma figura esquecida, que volta a ser citada na Bíblia. 13 anos depois que Ismael foi desmamado, o nome de Agar volta a ser citado. Na sabedoria de Abraão, ele diz o seguinte: Sara, você pode até mandar o menino embora, mas você não pode mandar ele embora sem primeiro dar uma carta de alforria para a mãe dele. Para eu mandar o menino embora, eu tenho que mandar a mãe dele embora também. E para eles irem embora, que são propriedade sua, você tem que assinar a lei áurea. Você tem que assinar a carta de alforria. Você tem que abdicar de todos os seus direitos sobre a sua escrava, tornando a sua escrava uma pessoa livre. E agora alguém que estava condenado a morrer como escravo, alguém que estava capinando num lugar distante, que já havia perdido o filho, que havia perdido tudo, agora volta. E Sara olha e diz assim: então pode liberar eles, pode dar a carta de alforria para eles, pode mandar eles embora. E 13 anos depois, Agar, assustada, recebe uma carta de alforria. Agar, porque a partir de hoje você não é mais escrava. Você que ficou esquecida, você que não tem mais esperança,
Você que ficou ali num canto, sem ser citada por ninguém, de repente é chamada e você recebe a notícia que a partir de hoje, tudo aquilo que você sonhava que jamais fosse possível, aconteceu. Você não é mais escrava. A partir de hoje você tem uma nova identidade. Mas você não pode mais viver aqui, Agar. Agora você tem que voltar para o Egito. Você tem que voltar para sua casa, para sua pátria, para sua terra, porque aqui você não tem mais espaço. Então Agar, 13 anos sem ver seu filho. Agora ela chama o menino e diz: ei menino, vem cá, porque eu tenho uma coisa para te contar. Sou eu que sou a sua mãe. Sou eu que sou a sua mãe verdadeira. E eu não podia te contar antes. Eu não tinha permissão para te contar antes. Mas eu nunca deixei de pensar em você. Em um só dia da minha vida. E agora, não é mais uma escrava, mas são mãe e filho. É uma mulher livre. E entre o lugar que eles estavam acampados e o caminho para voltar do Egito, só existia agora um último obstáculo a ser superado, que era o deserto de Berseba. O deserto de Berseba é onde está o Monte Sinai, que fica entre o Egito e a Terra Santa. Esse deserto faz 50 graus de dia na sombra e de noite faz 5 abaixo de zero. É um deserto que você só pode colocar os olhos para fora. Você tem que viver enrolado nos panos, porque se uma parte do seu corpo estiver exposta, você vai desidratar de um jeito que em 26 minutos você já estará morto. Abraão chega e entrega o menino para Agar. E não dá nada para eles, a não ser um pouquinho de pão e um odre de água. Então, Agar pega o seu filho e parte em direção ao deserto. Menino com sede pede água. Aos poucos, a água acaba. E em pouco tempo eles começam a desidratar. Agar nesse momento sabe que em pouco tempo eles iriam morrer. Porque o deserto, ele tem mais de 120 quilômetros. Eles jamais conseguiriam chegar do outro lado. No deserto de Berseba, onde há só pedra, Agar avista uma árvore, um arbusto de deserto chamado zimbro. Ali havia uma pequena sombra. Ela pega aquele menino que se arrasta e o coloca debaixo da sombra. E ali o abandona. Na distância de um tiro de arco, Agar ela senta e chora. Eu não posso ver o menino morrer. Naquele momento Agar já não tinha mais nenhuma esperança. Não havia nada racionalmente que ela podia fazer, que ela conhecia que podia salvá-los. Era no meio de um deserto. Não havia água. Eles estavam desidratando. Seu filho estava morrendo. E ela não aguentava ver seu filho morrer. E foi então que algo de extraordinário aconteceu. Que pela segunda vez, um anjo desce do céu e aparece para Agar. Lembra da primeira vez que eu apareci? Lembra lá atrás? Lembra há mais de 14 anos, quando você ainda estava grávida? Lembra que naquela época, há muito tempo, eu havia lhe dado uma promessa. E a promessa que Deus dá, ela não tem prazo de validade, ela não expira.
a promessa que Deus dá, ela não acaba enquanto ela não for realizada. E naquela época foi dada uma promessa. Portanto, hoje você chora por esse menino que está morrendo, mas eu te digo que ele não vai morrer. Esse menino, ele não vai morrer, porque ele tem a promessa. Esse menino, ele não vai morrer, porque ele tem a promessa de Deus. Porque quem tem a promessa não morre antes do tempo. Porque quem tem a promessa não morre antes de ver essa promessa se cumprir em sua vida. Deus ainda tem uma grande obra para fazer na vida desse menino. Gênesis 21:19. Então Deus abriu os olhos e Agar viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus cumpriu as promessas na vida de Ismael. E a sua descendência deu origem à nação árabe. Hoje, os filhos de Ismael, eles possuem 89% do petróleo do mundo, gerando uma das economias mais ricas e mais prósperas do planeta. Porque se Deus prometeu, não importa se será daqui a 10 dias, não importa se será daqui a 10 anos, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não importa se você está no deserto, não importa se não há mais esperança, não importa se não há mais perspectiva, se você olha e não vê mais solução, não importa se tudo ao seu redor parece estar morrendo. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir na sua vida. O problema do crente não é se esquecer da promessa, mas se esquecer daquele que te prometeu. Porque toda promessa, ela passa pelo tempo da espera. Mas Deus, Ele tem o lugar certo. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. E para que cada coisa aconteça na hora certa, para que na hora que acontecer, seja verdadeiramente eficaz, verdadeira e genuína. Existe muito mais para você do que aquilo que você tem sonhado ou pensado. Existe muito mais para você do que aquilo que os seus olhos podem enxergar. Por mais dificuldades que você esteja passando na sua vida agora, por mais que tudo pareça perdido, por mais que tudo mude, tudo ao seu redor pode mudar, mas as promessas que Deus liberou sobre a sua vida, elas não mudam. Por mais que tudo mude, por mais que a sua situação mude, por mais que tudo pareça que não tenha solução, as promessas que Deus liberou sobre a sua vida, elas não mudam jamais. Mesmo quando tudo diz que não, a voz do nosso Pai continua dizendo: ei, acredite, ei, tenha fé, não desista, porque eu não desisti, eu não me esqueci de você, eu não me esqueci das promessas que eu te fiz. Você é herdeiro do trono. Não deixe que ninguém te impeça de receber as promessas de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe grandemente neste domingo. E que a graça e a paz de Deus estejam com vocês, para todos sempre. Amém. Uma ótima semana a todos. Deus os abençoe.